Saudações, conspiradores! Estou estupefato. Até meus cabelos estão estupefatos. Porque quando você pensa que você já viveu todas as emoções que você pode experimentar em um ano, e olha que o ano ainda só está começando, você é atropelado por notícias e eventos que realmente nos deixam entusiasmados, para dizer o mínimo. Vocês sabem que eu tenho vindo aqui exaustivamente compartilhar com vocês publicações que julgamos dignas de serem compartilhadas das nossas editoras parceiras, aquelas que trabalham com esoterismo e com ocultismo tradicionais, não com essa pataquada aí que aparece na internet, no YouTube, nas mídias sociais, né, se passando por esoterismo, né, o esoterismo fast food, mas do ocultismo, do esoterismo tradicionais, iniciáticos, sérios. E eu já falei isso e falarei de novo. Nós, brasileiros, somos privilegiados. Estamos vivendo uma época realmente muito especial, porque estão chegando ao Brasil obras que não estão, inclusive, chegando em outros países, pessoal, de esoterismo e de ocultismo clássicos. Ou seja, obras que realmente são verdadeiros monumentos, verdadeiras colunas para o estudante de esoterismo. E a gente só pode agradecer que isso esteja acontecendo, que a gente esteja vivendo nessa época. E eu acabei de receber da nossa querida editora teosófica uma notícia que eu só não plantei bananeira de felicidade, porque eu sou um tanto obeso e, infelizmente, isso não é possível para mim. Mas se trata de um trabalho monumental, uma odisseia. O único termo que eu tenho para isso é uma odisseia, que está vindo para o Brasil. E que tem a ver, é claro, com a nossa grande dama do esoterismo moderno, Helena Petrovna Blavatsky. Vocês sabem que o canal Realidade Fantástica ele é eclético, mas ele tem uma linha editorial que trabalha com esoterismo e com ocultismo tradicionais. E não tem como falar de esoterismo e de ocultismo sem falar de Blavatsky. Ela virou uma chave, mudou um paradigma, tanto no esoterismo oriental como ocidental. Ela fez realmente, ela veio para isso. Essa foi a missão dela, dar uma virada de chave e preparar os caminhos para todas as ordens iniciáticas, buscadores, etc., que vieram depois dela no século XX. E proporcionou a maior dispensação de conhecimento oculto que se tem notícia até hoje. Poucas pessoas sabem que, além dos livros que Blavatsky publicou, e que foi uma das grandes missões dela, né, compartilhar o conhecimento através de obras, Isis Sem Véu, A Doutrina Secreta, A Chave para a Teosofia, A Voz do Silêncio, o Glossário Teosófico e mais algumas outras, poucas pessoas sabem. Blavatsky escrevia em russo, em francês, em inglês e colaborou durante toda a sua carreira teosófica com dezenas de revistas e jornais da época em vários países, escrevendo exaustivamente sobre esoterismo, ocultismo, mas também abrindo debates públicos com personalidades eminentes do clero, da ciência e de outras correntes ocultistas. Então você vai ver Blavatsky discorrendo com uma magnanimidade, com uma erudição, e às vezes é difícil você admitir que tanto conhecimento pertencia a uma pessoa só. Então, todo esse material, além do que ela nos apresentou nos livros dela, todo esse material estava espalhado pelo mundo, e logo após a morte dela, começou a ser feito um esforço para compilar todos esses artigos de Helena Blavatsky. Mas quem realmente foi o grande compilador de todo esse trabalho foi justamente no século XX o seu sobrinho bisneto, Boris de Zirkov. Era um sobrinho bisneto de Blavatsky que começou laboriosamente a trazer todo esse tesouro de conhecimento oculto. Muito dele, muito desse acervo não está publicado nos livros de Blavatsky. Não é uma repetição do que ela escreveu nos livros. Acho que a maior parte não está nos livros. Então você tem muita coisa inédita e que não estava disponível, que hoje começa a chegar para nós. Boris Zirkov, então, esse grande teosofista que tem uma vida fantástica, misteriosa, é um enigma ainda hoje, mas foi quem resolveu fazer essa compilação. Para vocês terem ideia, pessoal, só o primeiro volume desses Collecting Writings de Blavatsky, né, que hoje já compõe todo o acervo de todos os artigos compilados de Blavatsky, publicados por ela em vida, em revistas, em jornais,
Só o primeiro volume, que está vindo com exclusividade para o Brasil, através da Editora Teosófica, tem quase 1000 páginas. É só o primeiro volume, de 14. Sendo que a média desses 14 volumes, a média de páginas é de 600, 700 páginas. Então, para vocês terem ideia, eu estava fazendo um cálculo, se você tem uma média de 600, 700 páginas por volume, e são 14 volumes dessa coleção magnânima, você tem cerca de 10.000 páginas escritas por Helena Blavatsky. Eu estava fazendo uma pesquisa, para vocês terem ideia, a Bíblia católica, ela tem cerca, mais ou menos, de 950 páginas. O Alcorão tem 600 páginas. Todas as Upanishads publicadas têm 958 páginas. O Mahabharata, maior poema épico do mundo, se fosse publicado num livro só, daria 1.500 páginas. O Ramayana tem 1.700 páginas. As famosas histórias de Heródoto compõem 653 páginas. E os Vedas, apenas os Vedas, né, os 4 Vedas, publicados na sua integralidade, dão 9.548 páginas. É a única obra que chega perto dessa produção de Helena Blavatsky. Agora imagine, cada volume desse, começando com o primeiro volume, que vai acompanhando os primeiros escritos dela, né, datados. Por exemplo, esse primeiro volume aqui, ele vai de 1874 a 1878. Ele vai pegar todas as colaborações de Blavatsky aos jornais, principalmente os jornais americanos, quando ela começa a missão pública dela, reorientando o espiritismo, que na época estava explodindo no mundo, e as pessoas estavam em polvorosa com os fenômenos que realmente eram maravilhosos, né? De materialização, de supostos espíritos, de toda sorte de efeitos parapsicológicos. E Blavatsky vai reorientar, porque, segundo o esoterismo, a mediunidade e esses fenômenos, sem a ciência do ocultismo, podem ser perigosos e mal interpretados. Então, aquilo que estava sendo considerado como obra de espíritos, ela reorienta. Ela fala de todas as outras variáveis que entram, né, no próprio interior do ser humano, mas também na luz astral, e que permitem fenômenos maravilhosos, mas que precisam ser bem orientados, bem dirigidos, e muitas vezes até não manifestados pelos perigos que envolvem. Bom, essas primeiras colaborações públicas de Blavatsky estão reunidas aqui nesse primeiro volume, né, dos escritos compilados, lembrando que são 14. Então, realmente é uma fonte preciosa de informação. Eu selecionei um trecho aqui para ler para vocês, do Boris Zirkov mesmo, né, do sobrinho neto dela, onde ele fala que os escritos de Helena Petrovna Blavatsky constituem, em sua totalidade, um dos mais impressionantes produtos da mente criativa humana. Considerando sua inigualável erudição, sua natureza profética e sua profundidade espiritual, devem ser classificados por amigos e inimigos igualmente entre os inexplicáveis fenômenos da época. Mesmo uma pesquisa acusatória desses escritos desvenda seu caráter monumental. Porque aqui, né, se você for considerar esses 14 volumes, você vai ver artigos de Blavatsky praticamente sobre todos os setores do conhecimento humano, interpretados à luz do esoterismo. Então ela vai debater com cientistas, ela vai debater com teólogos, ela vai debater com historiadores, ela vai debater com pessoas que estudavam as religiões comparadas, ela vai apresentar sempre em todos esses artigos, né, o conhecimento oculto de fundo. Então é um tesouro de conhecimento, meus amigos, que a gente tem que ter. Você tem que ter, porque é um trabalho para todo pesquisador, não para teosofista, não para Rosa Cruz, não para maçom apenas, mas para todos aqueles que prezam pelo conhecimento, pela verdade prístina, pelo esoterismo na sua mais pura luz. Enfim, para pessoas de todas as linhas aí, espiritualistas, e que gostam desse tipo de conhecimento. Então é importante salientar, né, essa obra monumental que está vindo para o Brasil através dos esforços da Editora Teosófica, que eu já falei, ela está aí há alguns anos num esforço para trazer Blavatsky, vamos dizer assim, em sua originalidade, à luz novamente, né? Vocês sabem que o canal Realidade Fantástica, ele é adepto da teosofia original. Nós deixamos de lado, de certa forma, o que veio depois de Blavatsky em algumas correntes teosóficas que, infelizmente, deturparam muito o seu conhecimento. Isso ocorre em muitas escolas, né? Então, esse esforço de trazer os escritos originais sem adulteração de Blavatsky para a língua portuguesa realmente é algo
merece uma honra, um mérito, né? Então eu incentivo vocês a adquirirem, né, esse primeiro volume, Escritos Compilados de Blavatsky. Como eu falei, são quase 1000 páginas. Aqui você vai ter todo o histórico da compilação, como é que ela foi feita, onde as fontes foram conseguidas, como é que foi feita toda a pesquisa, o trabalho do Boris Zirkov. Você tem um índice remissivo, você tem um índice cronológico, enfim, você tem uma biografia da Blavatsky concisa, além, claro, que de todos os artigos, começando, inclusive, eles foram a um ponto de minúcia, que Blavatsky tinha um caderno de recortes, onde ela colava todos os artigos que ela mesma escrevia, que a mídia publicava. Né? Então, ela pegava, recortava dos jornais, colava e punha adendos a esses artigos. Esses próprios adendos foram traduzidos, compilados e estão aqui. E em toda essa massa escrita, 10.000 páginas, né, se nós formos considerar em total, traz conhecimentos inenarráveis, preciosos de esoterismo e de ocultismo. Então, realmente um tesouro de conhecimento oculto que está vindo para o Brasil, vale a pena adquirir. Corre lá na editora Teosófica, o link para a editora está na descrição desse vídeo e está saindo aqui. Eu quero agradecer sempre e eternamente ao meu querido amigo Charles Boeira, que trabalha na editora, tem uma função privilegiada lá e que sempre me manda essas publicações, e a toda a equipe, todo o staff da editora Teosófica, né, por essa parceria tão interessante. E quero pedir desculpas também públicas à editora Teosófica, porque o Charles me avisou que haveria um seminário sobre esse primeiro lançamento, sobre os escritos compilados de Blavatsky, que ocorreu de 28 a 31 de março, e na minha cabeça ficou 28 a 31 de abril, então eu achei que eu tinha tempo ainda para fazer o vídeo. Infelizmente, esse seminário terminou hoje, que reuniu uma série de teosofistas brasileiros eminentes, falando cada qual de uma faceta desse trabalho monumental de Blavatsky. Mas eu vou me informar se essas palestras estão gravadas e vão ser disponibilizadas publicamente, de repente, ou num curso. Eu volto aqui e informo vocês, tá? Fica aqui minhas desculpas públicas à editora Teosófica e o meu incentivo para que você adquira. Evidentemente que é uma encadernação de luxo, você tem essa capa lindíssima aqui, né, branca, mas a verdadeira capa, se você for ver, também não é menos bonita. Olha aqui, deixa eu abrir aqui para você. Olha que coisa maravilhosa, pessoal. Realmente é uma enciclopédia que você pode começar a adquirir e que vai enriquecer, vai abrilhantar a sua biblioteca esotérica, a sua biblioteca oculta. Como não pode deixar de ser, eu já estou em êxtases múltiplos, né? Começando a leitura, começando a pesquisa, grifando como eu gosto. Tem gente que diz que eu destruo o livro, mas eu não consigo ler sem grifar, sem fazer apontamentos, porque é isso mesmo, você tem que conversar, dialogar, extrair o sumo do livro, para que tudo isso se transforme numa vivência aproveitável. Praza os céus que seja assim para você também, que você tenha essa oportunidade de adquirir todas essas obras que a gente vem trazendo, vem divulgando aqui através do canal, e só posso recomendar que você visite lá o site da editora Teosófica e encomende já o seu volume 1, Escritos Compilados de Helena Blavatsky, 1874, 1878, material inédito que você não vai encontrar nos livros dela, pessoal. Então, chegando exclusivamente aqui para a língua portuguesa. Lembrando sempre que o mistério está entre nós. Até o nosso próximo encontro.